Boa tarde, queridos irmãos, que o Senhor Deus abençoe nessa tarde maravilhosa e ensolarada, hein? Graças a Deus por este dia maravilhoso. Irmãos, dando continuidade na palavra do Reino de Deus, lá em Juízes capítulo 4. Graças a Deus, tem um ótimo alimento da palavra do Senhor, queridos. Graças a Deus. Que diz assim: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendo o Senhor em mão de Jambim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete, Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jambim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Irmãos, a palavra nos ensina da continuação, ali de Juízes capítulo 2, a qual o Senhor tem entregado aos roubadores. O povo continua se rebelando, e o povo se oprimiu, e os roubadores continuavam oprimindo eles. E a palavra nos ensina que o Senhor Deus levantou juízes, e mesmo assim eles não ouviram as vozes do juiz a qual o Senhor Deus levantou para direcionar ele no caminho. E a palavra nos ensina também, continuando no capítulo 2, que ali veio uma nova geração, a qual não conhecia o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Israel. E a palavra nos ensina que eles continuaram se rebelando, e Deus levantou ali príncipe dos filisteus, os amorreus, os heteus, os heveus, os perezeus e jebuseus. E a palavra nos ensina que eles continuaram se rebelando, tendo relacionamento com as filhas deles, e eles também entregando as filhas deles para as outras nações, e acabaram novamente se rebelando contra a palavra de Deus, adorando a Astarote, adorando a Baal, aquele lá do Salmo 115, que tem os olhos, mas não enxerga, tem o ouvido, mas não ouve, tem a garganta, mas não sai o som algum, tem as mãos, mas não apalpam, tem os pés, mas não andam. Ou seja, um Deus subscuro, que é feito de pedra, de gesso, de madeira, né, a qual eles ali o adoravam, né, e se entregaram por causa das misturação das nações, e que acabaram fazendo comunhão com eles, em vez de ter tirado eles das nações, em vez de ter feito como o Senhor Deus falou para eles. Eles não obedeceram ao Senhor e fizeram conserto com todas as outras gerações, e acabaram se misturando de tal maneira que não conheceram o Deus Todo-Poderoso, né? E Deus deixou esses cinco príncipes, essas 5 nações, essas 5 descendências dos filisteus ali, para que houvesse ali um confronto com eles, para poder novamente dar uma oportunidade para eles, para ele poder andar na presença do Senhor, né? Deus é tremendo, é maravilhoso. E depois não parou por aí, né? Nós vimos o rei da Síria, da Mesopotâmia. A palavra nos ensina que ele afligiu muitos também os filhos de Israel por 8 anos, e não parou por aí também. Depois Deus levantou um libertador, né, que está aqui na palavra do Reino de Deus, que foi, deixa eu me lembrar aqui do nome dele, o libertador que foi Otiniel. Depois desses 8 anos que o rei Cusã, rei da Síria, colocou de escravidão sobre as vidas dos filhos de Israel, que foi levantado Otiniel, o Senhor Deus, eles continuaram a rebelar contra o Senhor também, a segunda rebelião, né? E a palavra nos ensina que eles não ouviram o Senhor, rebelou mesmo, retrocedeu contra a palavra de Deus, e ali o Senhor levantou outro rei, Eclon, né? A palavra do rei, o rei Eclon, rei dos Moabitas. E esse rei afligiu eles por 18 anos, e ali o Senhor Deus levantou mais outro libertador através deles ter clamado, no versículo 15, capítulo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E a palavra nos ensina que Eudes ali matou, né, esse rei de Eclon, né, Eclon, rei dos Moabitas, e oprimiu eles por esses 18 anos. E ali ele teve uma devastação por 80 anos, de boa e tranquilo, através do libertador Eudes, né? E novamente aqui veio outro libertador, Sangar, a qual também ali foi o libertador do povo de Israel, aqui no capítulo 31, né? A palavra nos ensina
que ele matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. E aí veio, continuando o capítulo 4, a qual nós lemos aqui, a qual novamente eles se rebelaram contra o Senhor de novo, né? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí, quando Eudes tinha falecido, o libertador. E a palavra nos ensina que aqui, começando desse capítulo aqui, quando o Senhor entrega a Jambim, né, rei de Canaã, a palavra nos ensina que o Senhor levantou uma mulher ali, né? Não só era profetisa essa mulher, mas como era juíza, Débora. É aqui onde nós começamos. E esse rei, Jambim, rei de Canaã, oprimiu os filhos de Israel por 20 anos. E aí o Senhor levanta Débora, né, contra esse rei. E a palavra nos ensina que o Senhor entregou também Jambim, rei de Canaã, na mão, né, de Débora, dessa juíza, dessa profetisa. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jambim, rei de Canaã, até que exterminasse a Jambim, rei de Canaã, no versículo 24 do capítulo 4 de Juízes. E a palavra nos ensina que quando veio Débora, ali com Cícera, a palavra nos ensina que Deus entregou na mão, né, na mão dela. E a palavra nos ensina aqui, no versículo 32, que a terra sossegou por 40 anos, 20 anos também sendo oprimido pelo rei de Canaã, Jambim, e mais 40 anos livre, né? Segundo o versículo 32, e sossegou a terra 40 anos, isso na época de Débora, né? E a palavra nos ensina que não parou por aí, novamente eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o Senhor levanta um homem, né? Juízes 6, todos conhecem essa passagem, né? A servidão dos midianitas, a qual os midianitas oprimiam e pegavam os alimentos dele, até que o Senhor libertou um homem ali, um menor da casa, né, que ele falou, o mais pobre, mas que Deus tinha um conserto através da vida dele, que foi esse homem aqui, Gideão, né, Gideão. Olha o que diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos. Note que o Senhor entregou novamente. Essa foi a 7ª rebelião, né, depois lá dos ladrões a qual o Senhor entregou, dos roubadores, do capítulo 2 de Juízes. E a palavra nos ensina que Deus levanta esse homem aqui, Gideão, né, para lutar, para guerrear contra ele. Gideão estava no lagar malhando, né, não malhando trigo. O lagar é lugar de malhar uvas, mas ele estava malhando trigo. Com certeza ele estava se escondendo ali, não só ele mesmo, mas como os alimentos ali, a qual o adversário vinha e roubava os seus alimentos, segundo o capítulo 2. Do versículo 6 de Juízes, que diz assim: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Versículo 3: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Então note que eles fizeram cova, eles faziam caverna, eles cavavam para guardar os alimentos, para o adversário não vir roubar os seus alimentos, que era ali Gideão, a qual estava malhando o trigo no lagar, né? E a palavra nos ensina que o anjo do Senhor apareceu a ele, no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofron, que pertencia a Joás, e a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E logo Gideão ali, né, olhou assim e disse: o Senhor é conosco? Se o Senhor fosse conosco, não deixaria acontecer tudo isso que está acontecendo, que está sucedendo. E a palavra nos ensina: tu vai vencer esses homens todos, essa nação toda, como se fosse um só homem, né? A palavra está nos ensinando. A palavra nos ensina aqui. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aí o Senhor responde a Gideão: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E Gideão ali faz essa pergunta, né, que é o menor da casa. Eu quero dizer para você, querido, para poder ser um escolhido de Deus, não é necessário você ter diploma, não é necessário você entrar na teologia, na hermenêutica, no bacharel. Não, querido. Eu quero dizer para você que se você mesmo sem estudo, sem saber ler, sem saber escrever, ou mesmo que sabe é pouco, não tenha terminado os estudos, não tenha nada, Deus, ele aprova, querido. Ele é você mesmo que vai livrar o meu povo dessa nação, que foi a nação ali dos midianitas, a qual ali cercavam e tomava até os alimentos ali, né, do povo de Israel. E a palavra nos ensina que o Senhor fez concerto
com Gideão. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Gideão foi logo preparando asmo, pão, né, bolo, e ali o anjo do Senhor viu aquele asmo que ele estava preparando, aquela farinha, aquele bolo, aqui segundo o versículo 19, e a palavra nos ensina ali que ele viu o anjo do Senhor e chamou: o Senhor Deus é paz. Olha o versículo 24. E Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abienitas. Nome complicado, né, irmão? Mas saiu aí. Então, irmãos, Deus faz esse concerto com Gideão, escolhendo o Gideão para que ali viesse a pelejar contra os seus adversários. E a palavra nos ensina que o primeiro passo que o Senhor Deus deu para ele foi quebrar os altares dos Balaíns, né? Ali a qual o próprio pai dele adorava aos Balaíns, ou seja, era idólatra, né? E cultuava os cultos pagões, as idolatrias de Baal. E a palavra nos ensina que a partir daí o Senhor também, Deus mudou o nome dele, né? Então mudou o nome dele para Jerubaal, que é Gideão. E a palavra nos ensina que Deus começou a tratar a vida deles, chamando cada um que ali estava com Gideão. Tinha muitas pessoas, e de cada pessoa ficaram 22 mil. Depois dessas 22 mil, ficaram 10 mil. E dessas 10 mil, o Senhor Deus pôs um concerto para Gideão ali, para ver a ação de cada um, de cada homem que ali ia beber água naquele lago. E a palavra nos ensina que todo aquele homem que bebesse a água trazendo as mãos, esse sim ia pelejar contra os adversários. Mas aqueles que se abaixassem de joelho ou ficassem lambendo como um cão, esse o Senhor Deus tinha excluído, né? E a palavra nos ensina que para o Senhor Deus dar a vitória a ele, aqui no capítulo 8, no capítulo 7, do versículo 12, o Senhor deu mais outra opção para Gideão. Antes disso, Gideão ficou meio assim, incrédulo, né? Senhor, eu vou pegar um pano aqui, uma bucha, e vou deixar aqui, se amanhecer molhado, é porque o Senhor está nessa peleja, está nessa batalha. Aí amanheceu molhado, porém a terra seca. No outro dia, novamente, ele pediu mais um conserto, mas ele falou, né? Senhor, que não caia a tua ira sobre mim, só essa vez. Aí ele fez a segunda vez, que seja agora o chão molhado e esse pano aqui enxuto, seco. E aconteceu a mesma coisa. E quantas vezes o Senhor Deus não faz comigo e com você, querido? Conserto para nossas vidas. Nós pedindo definição, nós pedindo, às vezes, um exemplo para ver se aquilo é de Deus mesmo ou não. Pedindo uma opinião, né, de Deus, para ver se é do Senhor ou não. E o Senhor sempre está ali do lado, mostrando que é do Senhor aquilo que Ele faz sobre as nossas vidas. E a palavra sempre que não parou por aí. Veio o terceiro passo para que o Senhor viesse ali aprovar a Gideão sobre os próprios midianitas que haviam conversado ali naquela tenda a qual ele estava ali, muitos numerosos camelos, dos midianitas mesmo, eram muitos midianitas, olha bem, versículo 12, e os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, era multidão como gafanhoto, e a palavra nos ensina que chegando pois Gideão, eis que estava contando o homem ao seu companheiro, um sonho que dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão cevado torrado rodeava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e a feriu. Caíram e os transtornou em cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro, disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. Esse foi o terceiro passo que o Senhor Deus deu para Gideão ali acreditar que ali a batalha já estava ganha, a vitória que o Senhor Deus já tinha dado ali nas mãos de Gideão. E a palavra nos ensina, meu querido, que não parou por aí. A palavra nos ensina que quando eles se prepararam para batalhar, aqueles 300 que sobraram para a batalha, que o Senhor Deus separou para a guerra, né? A palavra nos ensina que saiu cada um repartindo de um lado, ou seja, de 100 de um lado, 100 do outro, 100 do outro, com toque, com buzina, né? E a palavra nos ensina que só os toques e as buzinas fizeram os midianitas se atemorizar ali e acabaram matando um ao outro, nascando a espada um ao outro. Ao versículo 20 do capítulo 7. Assim tocaram os 3 esquadrões e as buzinas e partiram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas a buzina, que tocavam exclamamente a espada do Senhor e de Gideão, e ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiam, tocando pois os 300 a buzina, o Senhor tocou
tornou a espada de um contra o outro, e isso com todo o arraial. Note que a espada era de um contra o outro, e ali os midianitas, Deus acabou entregando ali os inimigos nas mãos de Gideão. Graças a Deus, meu querido. E que o Senhor Deus abençoe, já está finalizando a palavra do reino de Deus, logo nós estamos enviando a parte 3 aí, viu? Em nome do Senhor, se Deus quiser, ou melhor dizendo, a parte 4. Que o Senhor Deus abençoe com a palavra de Deus.